pé da manga. E no vídeo de hoje, tem um senhor que chama Eduardo Marinho. Ele era um grande clássico aí da internet há um tempo atrás. Eu já até cheguei a ver esse cara em alguns podcasts e, pelo que eu me lembro, ele ensinava técnicas milenares de como você faz para viajar pelo Bostil sem gastar nenhum real, comendo e bebendo de graça. É a técnica do Mindê Papai. É claro que a pessoa que adota essa filosofia de vida, provavelmente ela não vai ostentar luxo e também vai ter que se virar com o que as pessoas deem para ela. Não dá para exigir donativos de qualidade, uma vez que você é um mero pedinte, mas para ele deu certo. Até porque, brincadeiras à parte, esse senhor aí é considerado um filósofo e ele já fez até documentário, chupa trabalhador. Ou vai falar que você não ia gostar de viajar pelo mundo sem gastar nenhum real? Para mim seria uma imensa satisfação. Sacou? Senta num restaurante, por exemplo, e olha assim, o dono tá lá no caixa, é aquele cara de cara feia, mano. Aí você vai nele, amigo, é o seguinte, eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. Tô viajando aí, de carona, sem grana. Tô sem comer desde ontem, tô cheio de fome, velho. Você tá cheio de comida aí dentro. Bota um prato de comida pra mim. Sem carne, que eu não como carne, até é mais barato pra você. Bota um prato de comida aí pra mim. Aí o cara olha assim, porque ele não tá acostumado a um pedido assim, sacou? De igual pra igual, sem humilhação. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato, mano. Bota um prato de comida. E o cara tá assim, né? Não, mas como assim? Como assim? Você vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. Você vai me negar um prato de comida. Se o cara negar, velho, eu saio. Se ele disser, não vou dar. Já teve lance assim, cara, mas sem trabalhar? Eu falei, não, se você tiver trabalho, eu trabalho, mano. 1 hora para um prato de comida. 2 horas, 2 pratos de comida. Mas o que você sabe fazer, mano? Qualquer coisa aqui dentro, mano. Eu lavo os pratos, eu varro o chão, eu limpo o banheiro, eu sirvo as mesas, eu estaciono os carros. O que você quiser que eu faço, mano. Só não sei temperar as coisas. Mas eu tenho funcionário para fazer tudo. Então você não precisa do meu serviço? Não, não preciso do seu serviço, mas eu preciso comer. Bota um prato de comida aí pra mim. E aí, bota o prato de comida aí, senhores. O cara tá cheio de fome. Vai fazer isso com o cara? Bota um prato de comida aí. Essa é a técnica milenar que ele usa. E na minha opinião, esse senhor só pode estar de brincadeira. E você viu que, embora ele não seja especialista em nenhum tipo de serviço, principalmente de restaurante, mas ele faz um pouco de tudo. Se precisar lavar um banheiro ou mesmo estacionar carro, mas o preço dele é 1 prato de comida por hora. Mas pelo menos é sem mistura, né? Pra sair mais barato. Porque se for numa churrascaria, por exemplo, já não compensa. O cara resolveu viajar sem dinheiro, só pegando carona, e ele acha que os outros têm obrigação de ficar dando comida pra ele. Ele chegou até a desenvolver uma técnica milenar. Ele chega pro dono do restaurante e conversa com ele de igual pra igual, como se o dono do restaurante precisasse dele também, né? E será que aí não tá fácil demais? O cara já tá viajando de graça, ainda vai querer meter uma dessa? Exigindo que o cara dê um prato de comida pra ele? Vai se lascar. Trabalhar que é bom ninguém quer, né, senhores? Pelo menos eu acho que é isso que muitos donos de restaurante pensam na hora que esse rapaz faz esse tipo de proposta. Mas o rapaz aí do vídeo, sagaz, já tem uma resposta pra isso. Se o cara sugerir isso, de mandar ele trabalhar, ele se dispõe a fazer algum trabalho lá, tipo lavar banheiro, estacionar carro, mas é 1 prato de comida por hora. Não é bagunçado assim não, de qualquer jeito. Claro que eu tô fazendo esse vídeo aqui em tom de humor, né, senhores? Eu não tenho nada contra a pessoa que tá aparecendo aí no vídeo, enquanto muitos de nós, bostileiros, temos que sacrificar nosso tempo, pegar ônibus lotado, ou tendo que acordar cedo embaixo de chuva pra ir trabalhar de moto, pra na maioria das vezes ganhar um salário mínimo, o cara aí não, ele quer viajar ao Bostil sem gastar nenhum centavo e ao mesmo tempo também, se não for pedir demais, ele gostaria de um prato de comida. E pra não dizer que o cara é ruim e tá exigindo muito, não precisa de mistura. Tendo um arroz, feijão, uma salada, um copo de suco e algum outro tipo de alimento que não contenha carne, pra ele é dentro. E na minha opinião, se isso der certo, significa que o miserável é um gênio. O cara não precisa pagar aluguel, não precisa se rebaixar pra patrão nenhum. Eu mesmo já fui muito esculhambado na minha vida. Teve um dia, por exemplo, numa firma que eu trabalhava, eu tinha acabado de entrar lá e era eu e mais um rapaz que trabalhava nesse setor. Assim que eu entrei na empresa, eu percebi que o meu colega de trabalho já estava extremamente estressado e o cara tava daquele jeito, porque o patrão era extremamente ignorante. Se eu não me engano, eu só trabalhei 2 dias com esse rapaz, depois ele sumiu na neblina sem dar a menor satisfação e o serviço sobrou todo pra mim. Eu, como tava novato na empresa, nem sabia o que eu tava fazendo lá direito, porque nas entrevistas de emprego que eu fazia, eu sempre falava que eu dominava o ramo que eu trabalhava, mas não era bem assim. E a partir do momento que eu fiquei sozinho lá no setor, eu cometi alguns equívocos e teve um dia que o dono da empresa reuniu o pessoal e colocou um serviço que eu tinha feito lá em cima da mesa e perguntou quem era o FDP que tinha feito aquilo. Os peões que estavam presentes ali naquele momento constrangedor
senhor sabiam que eu era o responsável por aquela porcaria, eu engoli seco também, não me manifestei. O dono da empresa continuou proferindo os xingamentos, falando que daquele jeito não ia dar mais, que ele ia começar a descontar os prejuízos dos funcionários que errassem, e eu dei o ghost. Tá de brincadeira? Eu não aceito ser chamado de FDP. Tá certo que foi de forma indireta e realmente eu tinha causado um prejuízo significativo para a empresa, mas eu não sabia. Calma também. O serviço lá não era nada fácil e eu, como tinha acabado de entrar na empresa e não tinha nada a perder mesmo, nem fui no outro dia. Que se lasque, não sou obrigado. Esse tipo de situação pro funcionário, além de causar constrangimento, é uma humilhação ali na frente de todo mundo, também causa estresse que no fundo prejudica até sua saúde. E você acha que vale a pena? Por causa de um salário mínimo? Teoricamente, é muito melhor você ser um desocupado, não que eu esteja falando que é o caso desse senhor aí do vídeo, que eu não conheço ele a fundo, mas hoje em dia, com o benefício que o governo dá e tudo mais, muita gente pensa assim. Se o cara mora numa cidade subdesenvolvida, onde não tem emprego, e os que tem é uma porcaria e paga pouco, o que você acha que ele vai preferir? Ganhar R$700 do Bolsa Família ou R$1.000 trabalhando? A resposta parece bem óbvia, né? Até porque se você vai trabalhar, você tem que gastar com condução e alimentação, que é duas coisas que esse senhor aí do vídeo, por exemplo, não se preocupa. Além disso, tem o desgaste emocional, né, senhores? Que eu mesmo não suporto trabalhar. Eu só ia por obrigação mesmo. E é dessa forma que o nosso Bostil tá se tornando um dos melhores lugares do mundo para aquelas pessoas que não gostam de trabalhar viver. E é uma imensa satisfação, né? A pessoa que fala pra mim que gosta de trabalhar, pra mim, ou ela é puxa saco, ou ela trabalha com uma coisa extremamente favorável. Só que o problema é que o dinheiro do Bolsa Família vem de algum lugar, né? E se a gente for parar pra pensar que o governo não gera renda e quem paga o Bolsa Família são outras pessoas que estão trabalhando e pagando imposto, a gente chega à conclusão que isso não é justo. E eu exijo explicações. Pode trabalhar, não tem essa de querer viajar de carona e achar que os outros têm obrigação de dar marmita em restaurante. Mas, sinceramente, o problema do Bostil eu acho que nem é esse. Não somos eu e mais milhares de pessoas que não suportam trabalhar. O problema é que o dinheiro é mal administrado. Tem juiz aí que ganha milhões por mês e tem uns aí que não gosta de prender bandido não. E é nesse momento que passa pela cabeça de muitas pessoas que compensa mais ser vagabundo mesmo. É claro que nós, os vagabundos, vivemos de uma forma até meio marginalizada. Não é todo mundo que tem coragem de falar que não suporta trabalhar. E na minha opinião aí já é demais também. Além de trabalhar, tem que falar que gosta ainda. Tem que fazer a carinha de quem tá gostando demais. Ah não. Quando eu era obrigado a trabalhar, eu até ia. Mas ia revoltado também, só de raiva. Eu entrava às 7 horas na firma, mas eu só começava a trabalhar de verdade mesmo a partir das 9 horas. E se quiser, esse é o procedimento. Eu chegava na firma sem a menor pressa de fazer nada, ia pro banheiro, já aproveitava ali pra entrar na minha rede social só pra administrar os memes que eu postava. Depois de alguns minutos eu saía, ia conversar com algum colega de trabalho, de repente ia varrer o chão lá pra fingir que eu tava fazendo alguma coisa e enquanto não desse 9 horas eu oficialmente não começava a trabalhar. Os caras já sabiam que nem era pra pedir nada pra mim. Até porque os outros caras também adotavam essa mesma estratégia. Pra estar na firma às 7 horas eu tinha que levantar às 6 e ir que nem um doido. E eu acho, sinceramente, que não precisa nenhuma firma começar às 7 horas. Eu me sentia agredido. A hora que o celular tocava, era a hora que eu tava no melhor sono. E como assim que eu vou ter que levantar pra fazer uma coisa que eu não suporto? Esse é o drama do vagabundo hoje em dia, senhores. Mas, brincadeiras à parte, claro que esse é mais um desabafo meu mesmo. É o maior vazio que eu tinha, era ter que fingir que gostava de trabalhar. Mas, graças a Deus, esse tempo ficou pra trás. Glória! E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou das técnicas que esse senhor ensina a como viajar sem gastar dinheiro. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Masters Prochascas Little Pistol Chagas, filósofo desocupado que vive da técnica do Mindepapai para se alimentar bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!